nessa jornada que o Senhor nos escolheu. Que o Senhor continue nos tornando dignos e santos de vivermos como seus filhos num mundo tão cruel e num mundo onde os valores são tão diferentes dos nossos e que o Senhor nos dá. Por isso é só através da sua capacitação que a gente é capaz tanto de expor a sua Bíblia quanto de vivê-la. Por isso nós oramos e invocamos a sua presença e a sua manifestação nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, minhas irmãs, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Espero que vocês possam aproveitar os dias, pois estão passando cada vez mais rápidos. Nós entramos oficialmente no mês de setembro, nosso primeiro culto desse mês. E refletindo sobre o ano, é um ano que passa muito rápido. E parece que os dias estão passando cada vez mais depressa. A vida parece estar cada vez mais curta e os afazeres cada vez maiores. Mas diante desse tempo tão rápido, diante dessa vida tão dispersa, como que a gente pode viver esses poucos dias e momentos que a gente tem? Paulo vem falar na sua carta às igrejas para nós vivermos remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, não sendo insensatos. Isso é uma verdade muito clara, porque vivemos em dias onde as horas estão depressas, onde a lógica é corrida. É uma São Paulo que tem como fama uma cidade que não dorme. E às vezes a correria, o estresse, a agitação da semana, dos afazeres, e até quando não tem afazeres, parece passar mais depressa ainda, nos leva à seguinte reflexão: num tempo tão veloz, qual deve ser a nossa postura? Porque é fato que a gente tem que agir de um jeito. O tempo está passando muito rápido para a gente viver de qualquer jeito. As pessoas estão indo muito depressa para que o nosso contato com elas seja superficial. Por isso, nesse tempo, onde Deus nos escolheu para nascermos nessa era, nesse ano, de estarmos vivos em 2025, qual deve ser a nossa postura? Qual é a postura de um crente que nasce nessa era, veloz, rápida, nesse mundo onde lidamos com pessoas difíceis, onde temos que lidar muitas vezes com mágoas, decepções e frustrações. É fato que durante a nossa jornada de vida, seja você novo, adulto ou até adolescente, nós enfrentamos situações onde a gente lida com pessoas diferentes de nós. E lidar com as diferenças não é fácil, principalmente quando essas diferenças nos machucam. Principalmente quando as diferenças são bases para preconceito. Principalmente quando as diferenças é base para ódio. Principalmente quando as diferenças e as realidades da vida afetam o nosso psicológico e o nosso emocional. E nesse tempo, relacionamentos quebrados tem marcado a nossa época, tanto dentro quanto fora da igreja. A tentação é que nós, em cada relacionamento que nós temos, vivamos com a palavra que marcou, se eu não me engano, os anos 2015 e diante, que foi a palavra recíproco. E aí tudo começou a ser sobre ser recíproco. Tudo é reciprocidade. O status e o recado de todo mundo virou sobre ser recíproco e as folhinhas voando nos stories. Mas a verdade é que a postura do crente nunca foi ser recíproco. A postura do crente nunca foi tratar o mal com o mal e nem o bem com o bem. Mas o próprio Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, vem mostrar a ética do cidadão do reino, que é uma ética que não tem nada a ver com os princípios do mundo. E é verdade que vai ter um momento na nossa vida, onde na nossa jornada, onde na nossa história, o caminho vai bifurcar. Você e eu vamos ter duas escolhas. Ou vivermos diante dos princípios do reino, ou vivermos de acordo com os princípios do mundo. Jesus, ele nos exorta quando a gente vai ter essa escolha, dizendo que se a nossa justiça não exceder, não for maior e melhor do que as que os fariseus tinham, jamais entraremos no reino dos céus.
Fariseus estes que eram judeus de sangue, legítimos. Fariseus estes que cumpriam a lei, mas mesmo assim estavam distantes do reino e nunca entrariam. Por isso, diante desse tempo, das situações, das mágoas, dos nossos medos, a Bíblia continua a mesma, mostrando o caminho que é diferente dos princípios do mundo, responder o mal com o bem. Por isso, o nosso texto dessa noite de Provérbios é um provérbio de Salomão. Ele disse, recapitulando, que se o nosso inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Por isso eu quero dividir a nossa reflexão em algumas partes. Em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês qual que é o significado desse texto. Há algumas imagens nesse texto, algumas metáforas muito claras e muito fortes, que é fome e comida, sede e bebida, brasas sobre a cabeça e recompensa do Senhor. É óbvio que o provérbio, como a gente sabe, é um estilo literário que tem marca poesia. Então, todo provérbio, todo livro de poesia é marcado por esses paralelismos, por esses versos de rima, de elementos, de metáforas, de imagens, que faz nós, leitores, entrarem no texto. Por isso eu critico muito alguns teólogos que às vezes afirmam que há diferença entre aplicar a Bíblia num texto narrativo ou num texto objetivo, num texto imperativo. Porque se assim fosse, seria muito complicado, porque quase o Antigo Testamento inteiro é narrativo, é sobre histórias e poesias. Só que é justamente nas poesias e nas histórias que Deus fala com a gente. Nós temos um Deus que quis falar a língua dos homens. E através de autores humanos escreveu a Bíblia, a palavra dele, para que a gente fosse capaz de entender o que Deus quer para a gente. Por isso, em primeiro lugar, sempre quando a gente lida com um texto sagrado, é importante nós entendermos o significado do texto, porque Deus falou desse jeito para que a gente entendesse. Principalmente nas poesias e nos poemas, como em Provérbios. Por isso, em Provérbios, ele vai colocar sobre fome e sede, comida e bebida. Ele está falando, em primeiro lugar, como significado, as necessidades básicas de um ser humano. Ele está colocando que quando o nosso inimigo tiver necessidade, que quando ele precisar de algo, a nossa postura não é virar o rosto ou dar as costas, mas é a gente ajudar ele. É um provérbio que ecoa na parábola de Jesus do bom samaritano, aonde, se a gente lembra na história, os samaritanos tinham uma rixa com os judeus. E é muito louco isso, que os judeus, eles preferiam fazer um caminho, às vezes, de 20, 30 quilômetros de distância a pé, do que andar por Samaria, que seria mais rápido, simplesmente para evitar eles. E na parábola de Jesus, quando o homem está necessitado de ajuda, quem o ajuda é o samaritano. A ideia é justamente este homem, esta pessoa que está necessitada de ajuda, que está com fome e sede, mas que, antes de tudo, é nosso inimigo. É um provérbio, é uma poesia, é a ideia de um poema que vem provocar a gente, que vem provocar você e eu, a olhar para quem te fez mal, passando fome e sede, e te provocar a responder qual vai ser a sua postura diante disso. A ideia do texto é uma ação concreta, é uma ação prática, é uma ação ativa. É você ver o seu inimigo necessitado, é você ver a pessoa que te fez mal e não simplesmente entregar para Deus, mas é ter uma ação concreta contra a pessoa que te fez mal. E em segundo lugar, ele vai falar que se você tiver essa postura certa, de ter uma ação concreta, de uma ação prática, com a pessoa que você não gosta, com a pessoa que te fez mal, com o seu inimigo, isso vai dar um resultado que ele chama de colocar brasas vivas sobre a cabeça. É uma expressão muito comum no Antigo Oriente da época.
Na mitologia egípcia e em outras mitologias, as pessoas, e isso está inclusive em muitos desenhos da época das mitologias, colocavam brasas vivas sobre a cabeça, panelas quentes sobre a cabeça, nos mitos e nos contos divinos da época, para mostrar uma imagem de arrependimento, de tristeza. Assim como para o judeu, tinha aquela imagem famosa que a gente vê nos Salmos, que é colocar um pano de saco, colocar o rosto sobre o pó. Para os egípcios e para a mitologia do Oriente da época, o arrependimento era essa imagem de colocar brasas em cima da cabeça. É a consciência pegar fogo pelo arrependimento, pela tristeza. É um constrangimento moral que faz o inimigo mudar de atitude. Por isso, a imagem das brasas vivas não é sobre violência, mas é sobre um efeito espiritual que a sua boa atitude causa no seu inimigo. Por isso, a ideia do provérbio não é um ódio do bem. Eu vou falar isso com todo o respeito e com todo o cuidado do mundo, principalmente porque esse culto é gravado, mas acredito que todos têm conhecimento do pastor Silas Malafaia. Se você gosta dele, eu vou pedir desculpa já, desde agora, para você, e revelar que aquele homem de Deus não tem nada, porque você vê no discurso, no conteúdo das palavras, no jeito, não uma postura de um crente que ama o inimigo e abençoa os que amaldiçoa, mas é a postura de um crente que xinga e fala palavrão contra os que o amaldiçoam. É alguém que é extremamente revoltado, estressado, enérgico, bravo com Deus e o mundo. E as coisas serão resolvidas na força do braço político. Quando a postura que Deus vai mostrar que o crente tem de Gênesis e Apocalipse não é sobre a força da oratória, não é sobre o estresse, não é sobre a força política, mas é sobre a força de um caráter bom, que enquanto é perseguido, abençoa. Que enquanto é amaldiçoado, ora, enquanto o inimigo passa fome e sede, entrega comida e água. Mas infelizmente nós vemos uma postura, e eu falo isso abertamente, e eu falo desse jeito não porque eu sou de algum lado político, espectro, esquerda ou direita, mas porque eu sei que sociologicamente é verdade, isso é um fato, que os crentes e religiosos evangélicos brasileiros e também norte-americanos tendem a serem de direita e extrema-direita. Então, por isso, a minha crítica, ela geralmente afeta esse espectro político, não porque eu sou do outro, mas porque a maioria dos crentes contemplam nesse. Então, se é para exortar, é óbvio que vai atingir essa esfera política. E o que eu vejo hoje em dia é muito crente misturando esse lado político com ódio que é ódio do bem. Ah, porque o Alexandre de Moraes é um maldito, porque ele é isso e aquilo, e como se isso fosse algo bom, como se isso fosse justificável, como se Deus ficasse feliz com isso, como se porque ele é alguém ruim, e aí vai do seu juízo de valor, vai da sua ideia política, é justificável que você o xingue, que você o discorde, que você faça e tenha toda essa postura que vai refletir qualquer coisa menos Cristo. E é o horrível exemplo que nós temos de um dos pastores mais famosos da política brasileira fazendo com os nossos políticos. Totalmente o contrário de que Jesus ensina e que o provérbio nos chama. Por isso, a sabedoria no livro e no texto de Provérbios que nós lemos não é uma sabedoria, não é uma misericórdia que vai fazer o nosso inimigo arder, não é uma brasa que vai machucar, não é sobre perseguição, não é sobre restrição, não é sobre dar em troca, não é sobre violência, mas é sobre misericórdia, é sobre amor, é sobre uma ação espiritual, que a sua atitude boa com quem não merece vai gerar no coração da pessoa. Eu quero usar 2 exemplos bíblicos sobre isso. Porque às vezes a gente fica distante, acha que não é possível viver, mas existem homens e mulheres na Bíblia que mostraram que é possível um homem e uma mulher de Deus terem a postura de um crente verdadeiro. É possível ver inimigos e dar comida e água. É possível as pessoas que te amaldiçoarem, você tratar bem. E por isso, o primeiro exemplo disso, de que é possível, a gente vê com José. José
Não quero me alongar, vocês conhecem muito bem a história, é traído por seus irmãos, vive como escravo. Como escravo no Egito, ele é traído de novo, e é de novo injustamente jogado na prisão, e fica mais anos na prisão, até que só muito tempo depois, o faraó o liberta, quando José revela um sonho. E depois desse muito tempo, a região onde a família dele morava, onde os irmãos que o traíram moravam, passa fome, tem um período de seca, que inclusive ele sonhou e interpretou o sonho do faraó. E aí eles vão pedir comida a José, e José os perdoa e os faz morar na terra. E é incrível a frase que José fala, e essa é uma frase famosíssima, de que não foram vocês que me levaram ao Egito, mas foi Deus que estava no controle da história e me levou até lá. A postura e a perspectiva do crente não é ficar melindroso, ressentido, não é ter mágoas pelas pessoas, mas é entender um Deus soberano que age inclusive nos erros dos outros na gente, para tratar o nosso coração. Deus age até nas falhas e nas maldições que as pessoas tentam fazer contra nós para nos formar, para nos dar bom caráter. São às vezes as situações ruins que as pessoas vão fazer contra nós que vai fazer o nosso ego ser tratado um pouco, que vai fazer a nossa postura e o nosso caráter ser forjado um pouco melhor. O segundo exemplo é Davi, que foi ungido rei. E na história, quando Saul descobre que Davi já tinha sido ungido, a Bíblia fala que um espírito maligno da parte de Deus passa a se apossar de Saul, Saul fica fora de si, e diversas vezes Saul fica nesse alto e baixo, onde ele ama Davi, depois ele quer matar Davi, e depois Saul começa a fazer uma perseguição aberta contra Davi. Saul inclusive joga lanças contra Davi tentando matar. Saul tenta matar Davi, Saul vai atrás de Davi com seu exército para matá-lo. E numa dessas expedições, aonde Saul está indo contra Davi para matá-lo, Davi se esconde, resiste, e o exército de Saul, cansado da viagem, da expedição, vai dormir. E aí Davi encontra Saul dormindo. Com a espada na mão, Davi olha para Saul e fala: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Guarda a espada e volta para casa, para a caverna, dormir e continuar sendo perseguido por aquele que ia matar. Essa é uma história que me faz refletir muito e eu quero que você reflita comigo. Se Deus hoje colocasse a pessoa que você não gosta, colocasse o seu inimigo diante de você, com uma espada na sua mão, para matá-lo, quantos de nós, num dia ruim, não o mataríamos? Quantos de nós, diferentes de Davi, seríamos o primeiro a matar Saul e falar: eu agora sou ungido de Deus. Eu agora vou ser o rei de Israel. O tempo de Saul passou. Ele estava querendo me matar, foi legítima defesa, eu o matei. Mas a Escritura mostra que a postura de um crente vai na contramão do mundo. Por isso eu quero caminhar já para a conclusão com o nosso exemplo supremo, Jesus Cristo. Jesus é aquele que funda o cristianismo. E embora no Ocidente, infelizmente, o cristianismo não mais aponta para Cristo, mas aponta para pessoas que querem os próprios valores e desejos, Jesus continua sendo o maior exemplo da história da humanidade. Jesus é aquele que amou os inimigos e orou pelos que o crucificaram. Jesus é aquele que, enquanto era cuspido, enquanto era açoitado, falava: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus é aquele que diz em Mateus 5,44, amem os seus inimigos e abençoe os que te amaldiçoem. A cruz revela o ápice, o cume da sabedoria de Provérbios, que responder o mal com o bem é agir à imagem de Cristo. Por isso eu quero concluir dizendo que a sabedoria é prática. Não adianta a gente saber o que fazer e não fazer. Tiago, ele afirma que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
O cristianismo, a sabedoria bíblica, não é teórica e muito menos sentimental. Eu não quero que você simplesmente libere perdão para a pessoa. Eu não quero que você simplesmente destrave os seus entraves psicológicos, somáticos. Eu não quero essa baboseira. Eu quero que nós tenhamos atitudes práticas quanto ao reino, porque é para isso que nós somos chamados. Não somos chamados para libere perdão, libere a Deus, não somos chamados a liberar nada, somos chamados a fazer o mínimo, que é agir à imagem de Cristo diante das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Por isso eu e você somos confrontados nessa noite a entender que cristianismo não é sentimental, não é sobre a gente se sentir bem com a pessoa que não fez mal, porque sinceramente, se eu e você formos esperar a gente se sentir bem, ou a gente ter um sentimento bom quanto aos nossos inimigos, a gente nunca vai fazer nada. Porque o nosso coração sempre vai preferir guardar um pouco mais a mágoa, ser um pouquinho mais orgulhoso, perdoar um pouco menos, se distanciar um pouco mais. Então não é sobre sentimento. Não é sobre eu vou me sentir bem com aquela pessoa que eu não quero nem ver perto. É sobre o que o Evangelho diz eu fazer. É sobre a responsabilidade que Cristo nos chama. Por isso eu quero dar alguns passos práticos para a gente nessa noite e eu concluo. Em primeiro lugar, comece pequeno. Você não precisa sair do culto de hoje como se fosse Mahatma Gandhi e fosse transbordar amor por todo o Brasil. Não. Talvez você não consiga. Mas você pode, junto comigo, pensar agora em uma pessoa que você tem um conflito. Talvez tenha alguém no seu coração que você não gosta, que você guarda receio, que você não gosta nem de olhar a cara. Talvez exista alguma pessoa no seu e no meu coração que existe conflito, que existe problema, que o pecado mancha. E a Bíblia não diz simplesmente para você esperar você se sentir bem com ela, mas faça algo concreto. Talvez você não vai ter forças para ligar para ela, para mandar uma mensagem agora. Mas ore por ela. Ore pelo seu sentimento. Ore sobre como o Evangelho tem transformado o seu coração, sobre as pessoas que você não gosta. Comece pequeno e Deus fará a coisa grande. Em segundo lugar, ofereça ajuda às pessoas que te perseguiram. O Evangelho não é sobre ódio. O Evangelho não é sobre dar o troco. O Evangelho não é sobre a música Sabor de Mel, que quem te viu na prova vai te ver de avião. O Evangelho é sobre alguém que te fez mal e quando ela precisar, você é o primeiro a ajudar. O Evangelho é sobre alguém que sempre tem pão e água na mão. Não é. E é legal que o provérbio ele estrutura assim. Não é que você descobre que o seu inimigo está com necessidade e aí você vai buscar o pão e a água. A ideia é que o crente sempre está com o pão e a água na mão. É como se ele já estivesse pronto, esperando que o inimigo dele precise, para que ele o ajude e manifeste o valor do reino. A ideia não é você esperar o seu inimigo se dar mal para você mostrar que você é superior. A ideia é que você já está pronto, você já está sendo enviado por Deus para manifestar o amor de Cristo até as pessoas que te maltrataram, até as pessoas que te odeiam, até as pessoas que te fizeram mal. Por isso, em último lugar, é nessa postura, é nesse testemunho coletivo que o provérbio se encerra, dizendo que essa ação espiritual é esse amontoar de brasas na cabeça dos nossos inimigos. Talvez não é simplesmente a Bíblia de presente a alguém que a faça se converter, mas é junto com a Bíblia de presente a postura de alguém que é parecido com Jesus. E é esse testemunho seu e meu, de pessoas que se parecem com Jesus,
de pessoas que em algum momento da vida, você e eu ainda vamos passar por isso, eu posso te dar certeza disso. Seja nessa semana, na próxima ou no mês que vem, eu tenho certeza que você vai passar por alguma situação, que você vai estar nessa bifurcação de caminho. Ou eu vou ter o princípio de Deus, ou vou ter o princípio do mundo. E é através dessa responsabilidade, desse senso no nosso coração, de Deus nos capacitando, que a gente vai ser capaz de mostrar e revelar Cristo a essa pessoa que estará diante da gente. Que a gente possa ser esses crentes que tentam costurar o que o gospel brasileiro descosturou todas essas décadas. Que nós sejamos uma igreja verdadeira, que venha mostrar que cristianismo ainda e sempre será sobre amor e amar o próximo, amar aqueles, inclusive, que nos odeiam. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. O resultado da postura do crente não é você viver mal. Talvez você possa ter na sua cabeça, ou já ter escutado isso de alguém, que você sendo assim, você vai ser um grande idiota. Vai ser besta, vai ser bobo, vai ser enganado. Mas contrário do que todo mundo fala, ou que o mundo prega contra você, ou contra essa postura que a gente vê na Bíblia, o nosso Senhor nos promete no versículo 22 que Ele nos recompensará. A nossa recompensa está no Senhor. Por isso nós confiamos que a nossa vida não é uma vida vã. É como Paulo diz depois de falar sobre a ressurreição dos mortos em 1 Coríntios 15, 58, de que nós estamos firmes e inconstantes, sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Porque nós sabemos que nele está a nossa recompensa. Deus é justo e nos recompensará. Por isso se anime, não ligue para o que as pessoas vão pensar, não ligue para as consequências que você enfrentará. Ligue para o justo juiz que é Deus, que um dia julgará o mundo e julgará eu e você. E nós estaremos diante desse julgamento felizes e com um fardo leve, porque nós vivemos, graças a Deus, com a postura de um crente. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela reflexão de hoje. Nós sabemos o quão difícil é exercer misericórdia e bondade as pessoas ruins e as pessoas que nos amaldiçoam. Nós sabemos como é difícil ser como esses grandes homens da Bíblia que uma vez foram. Mas eles nos mostram que é possível. Essas histórias nos mostram que homens de carne e osso como a gente conseguiram, que nós também somos capazes. Por isso não nos abandone aos nossos pecados. Não nos abandone nas nossas mágoas. Não nos abandone nas feridas que o mundo, que a cultura, que o lugar onde crescemos, que os traumas de infância nos deram. Mas que o Senhor venha nos libertar de todos eles. Porque aqueles que estão em Cristo não apenas são novas criaturas, mas não tem mais nenhuma condenação sobre eles, seja psicológica, seja emocional, seja de trauma, seja do que for. Aqueles que estão em Jesus são libertos de tudo isso e são enviados para serem pessoas que têm o pão e a água na mão, esperando, prontos, enviados para manifestar amor até para os inimigos. Por isso que o Senhor envia a nossa igreja, para sermos uma igreja que manifesta o amor de Jesus. Por isso nós cremos que isso só é capaz se o Senhor manifestar amor na gente. Porque a gente sabe que é impossível manifestar amor sem ter o amor manifestado em nós. Por isso nessa oração eu peço para que o amor de Cristo venha entrar em cada coração aqui presente e que faz parte da nossa igreja. Que esse amor na cruz, que se entregou por nós, pecadores que não mereciam, e nos salvou, nos deu uma perspectiva, um propósito, uma missão de vida e uma esperança eterna, venha modificar o jeito que a gente enxerga as coisas, as pessoas, o mundo, os lugares, os contextos.
Que esse amor de Cristo, que é a base do cristianismo, que é o centro de tudo, que é a obra da cruz, que é a força que a gente precisa, que é tudo para nossas vidas, seja verdadeira, seja forte, seja vibrante no nosso coração. Que a glória de Cristo venha ser manifestada em nós, nos fazendo a imagem e semelhança, não mais de Adão, que pecou e desobedeceu, mas agora a imagem e semelhança de Cristo. Faça-nos discípulos de Jesus e pessoas que dia após dia se tornam mais parecidas com Ele. Que seu Espírito Santo venha nos capacitar para essa árdua missão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando já para o encerramento de mais um culto. Que a gente possa sair nessa semana enviados, sabendo que essa sabedoria que a gente está sendo exposto no livro de Provérbios, ela não é